De uma forma ou de outra, todos os seres humanos serão guiados. Ou serão guiados pelos seus pensamentos ou pelos pensamentos dos outros. Na realidade, toda a tragédia de confusão, incredulidade e violência é por causa de ser guiado. Vamos ler em João capítulo 16, versículo 13. O único guia verdadeiro e que nos guia a toda a verdade. João 16, 13 diz assim: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Portanto, temos uma liderança invisível. O problema é quando a liderança visível se apartou da liderança invisível. Se nós lermos com atenção o livro de Atos, nós vamos encontrar uma igreja unida à liderança invisível, o Espírito Santo. Assim, nós temos obras espirituais na vida de Estevão, obras espirituais na vida de Paulo, na vida de Pedro. Assim, os portões de prisões são abertos. Assim, Felipe é transportado pelo poder do Espírito, porque a liderança invisível, verdadeira e eterna está com eles. Portanto, todos nós precisamos de meditar naquele que está nos guiando. O nosso coração não é um bom guia. Deus diz em Jeremias 17 que o nosso coração é enganoso. O centro do nosso coração espiritual é a nossa mente. Portanto, se seguimos os pensamentos, eles nos levará a um lugar sem saída. Assim, Isaías diz em 65, 2, que o caminho que não é bom é seguir os pensamentos. Portanto, só um líder espiritual verdadeiro e fiel, o Espírito Santo. Em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que devemos conhecer Jesus de um outro modo, pois muitos o conheceram de maneira carnal, isto é, quando ele estava encarnado. Mas neste tempo e em nossos dias, devemos conhecê-lo como o Espírito que dá vida. Quem é o Espírito Santo agora? É aquele que recebeu tudo o que é de Cristo. Nos traz a realidade de todas as coisas do céu e nos guia ao paraíso de Deus. Assim, todos nós devemos verificar quem está nos guiando, porque é desta forma que nós podemos conhecer a verdade e chegar ao reino de Deus. Lembre-se, o reino de Deus é algo espiritual. Logo, a liderança espiritual. O correto é que a liderança visível esteja unida e seja uma com a liderança invisível. Assim, teremos a realidade do reino. Cada crente recebeu a liderança invisível. No livro de Atos, quando no dia de Pentecoste o Espírito veio, ele foi repartido com cada um. Portanto, a liderança veio para dentro de todos os crentes. É impossível ao homem liderar outros homens sem o Espírito de Deus. É por meio do Espírito de Deus que somos informados de todas as coisas de Deus, de todas as coisas espirituais. Observe o que Jesus está dizendo. Quem nos guiará a toda a verdade? O Espírito. Quem não falará por si mesmo? O Espírito. O que ele falará? Ele nos dirá tudo o que tiver ouvido. Portanto, temos algo ainda a ouvir. E coisas que não estão escritas. Coisas que não estão nas Escrituras. Não algo contrário às Escrituras ou algo novo que nós não possamos compreender, mas profundas coisas de Deus, profundas coisas do Espírito. Em Coríntios diz que o Espírito penetra as profundezas de Deus.
e nos revela as coisas de Deus. O Espírito conhece as coisas de Deus. Portanto, vamos meditar na nossa liderança, naquele que nos lidera. Se somos liderados por um homem ou pelo Espírito. Se somos liderados por um homem que é unido ao Espírito. Se podemos comparar o Espírito que está em nós com o Espírito que está neste homem que nos lidera. Assim, perceberemos que o Espírito deve ser o mesmo, pois a língua de fogo que foi repartida, ela foi repartida de uma única origem, o céu. Diz que do céu veio um vento impetuoso. Portanto, a origem de tudo é o céu. Por isso Jesus pregou o reino do céu. E o reino do céu nos veio pela liderança do Espírito Santo. Que possamos meditar nestas coisas e cheguemos a ser guiados pelo Espírito de verdade e conheçamos o reino do Deus vivo e verdadeiro, pois a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Assim, que a paz e a alegria do Espírito Santo esteja contigo e que possa aprender a ouvir a voz do Espírito e viver por meio dele e ser guiado por ele a toda a verdade. Amém.